eu gostaria de agradecer ao Thierry, ao Miguel e ao André e à Apex pela oportunidade de discutir um tema super importante para o Brasil. O Brasil entra na era da transição climática e energética com um gap muito grande em infraestrutura. O país combina vantagens comparativas que nenhuma outra grande economia combina, do lado da transição energética e climática, e tem esse gap muito grande em infraestrutura, que pode ser encarado como um grande problema ou uma grande oportunidade. Nesse painel, a gente vai debater um pouco como que o Brasil pode fechar esse gap, que tipo de funding, quais os desafios regulatórios e jurídicos e quais os desafios de estruturação de grandes projetos que o país vai ter que encarar. Eu vou começar com uma pergunta para o Miguel. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no último dia 24 de outubro, no lançamento do Emissions Gas Report de 2024 da ONU, alertou que as políticas atuais estão levando o mundo na direção de um catastrófico aumento de 3,1 graus até o final do século, bem como ressaltou a ligação direta entre o aumento de emissões e de desastres climáticos. Se, por um lado, o Brasil tem vantagens comparativas em todas as rotas tecnológicas de descarbonização, tem uma matriz elétrica e energética mais renovável do G20, tem vantagens comparativas, é um país altamente vulnerável por ser um país de clima tropical. O aquecimento global ele não é igual para todos os países. Tem países que são mais vulneráveis, o que é o caso do Brasil, que depende de hidroeletricidade para a geração de energia, que depende muito do agronegócio, então o aquecimento tem um impacto muito maior num país como o Brasil. Um exemplo de tragédia climática no Brasil foi o que ocorreu no Rio Grande do Sul. E foi um desastre que entrou para a história, com recorde de volume de chuva. Por exemplo, em Foltora Xavier, choveu 940 milímetros de chuva, foram registrados pelo CEMADEM. Esse volume corresponde a 50% de toda a precipitação esperada para a cidade o ano todo. Isso é como se o município tivesse recebido toda a chuva esperada para janeiro a junho em apenas 18 dias. Um outro exemplo foi o volume de chuva registrado em Petrópolis, em fevereiro de 22, que foi o maior em quase um século de medições. Impressionante que, em 3 horas, choveu 230 milímetros, o que era previsto para todo o mês de fevereiro. Isso mostra a vulnerabilidade do país. Então, já começamos alguns dos efeitos das mudanças climáticas que eram esperados para alguns anos à frente. Os cientistas são unânimes em falar que, nos 2 últimos anos, as previsões eram menos catastróficas do que as catástrofes que estão ocorrendo. No Brasil, temos seca, chuvas extremas, ondas de calor, como a gente não tinha há muito tempo. Como isso interfere no planejamento da infraestrutura? Como levar em considerações a necessidade de infraestrutura resiliente para novos investimentos e para aqueles que já estão em operação? Boa tarde a todos. Eu queria começar primeiro, Luciana, por agradecer a presença neste painel. Aqui um privilégio poder partilhar este palco aqui com colegas tão distintos. Queria agradecer ao Jorge Viana o convite da Apex para estarmos aqui esta tarde. E aqui esta plateia resistente, não é? Já estamos no final da tarde, não é, André? Já estamos entre o final da conferência e o coffee break, ou enfim, o happy hour da final, portanto acho que já estamos aqui mais numa fase já de estender. Mas, indo diretamente à questão que a Luciana está colocando. Primeiro, mudança climática é inexorável, nós já vimos o que é que está acontecendo, você deu aqui alguns exemplos, e o Brasil é um dos países que vai ser mais afetado por esta mudança, não é? Uma emergência climática. E os eventos que você descreveu são um testemunho desse impacto. Portanto, 2 estratégias que nós temos que adotar. A estratégia da mitigação e a estratégia da adaptação.
A estratégia da mitigação, que é no sentido de reduzirmos a nossa pegada carbónica, ela tem um dos principais ofensores que coloca o Brasil hoje no top 10 dos emissores, que é o desmatamento ilegal da Amazónia. Não é? Sem essa componente, e quando nós olhamos para os números de 2019, 2020, quando temos ainda estatísticas já bastante consolidadas, 50% como você sabe, já ouvi até que você falar sobre isso, 50% das nossas emissões são desmatamento ilegal dos nossos biomas, ou desmatamento dos biomas. Depois 21% é o uso do solo, agricultura, pecuária. Portanto, 70% das nossas emissões é desmatamento e uso do solo, não é? Que são controláveis de certa maneira e que nos podem posicionar, tirar do top 10 dos emissores do mundo para um ranking muito inferior. Portanto, enfim, julgo que essa estratégia da mitigação ela tem que estar em cima da mesa. Estamos agora às portas da COP29, depois da COP30. Vamos ter a oportunidade de rever os nossos Nationally Determined Contributions. Portanto, os NDCs vão ter que ser revisitados. O Brasil tem que ter aí uma estratégia assertiva, não é? De ir na frente com redução das suas emissões. Na CCR impusemos uma autorregulação. Ou seja, colocámos como meta, André, chegar a 2035 carbono neutros. 2035 carbono neutros. Escopos 1 e 2, que são aqueles que nós controlamos. Escopo 3 não, é difícil controlar e, portanto, não está nessa meta. Mas no SBTI, que fomos a primeira empresa no setor a ter as metas aprovadas pela Science Based Targets Initiative, temos até 2033 uma redução não só de escopos 1 e 2, 60%, e escopo 3, 27%, portanto, nessa trajetória de descarbonização. Depois a outra estratégia, a outra pauta, é da adaptação. O impacto é inevitável, não é? Então, nós temos que preparar-nos para esse impacto. Qual é a dificuldade? É que 2/3 do investimento na mitigação é feito pelo setor privado. Apenas 8%, isto são estatísticas internacionais, 8-10% de investimento necessário para a resiliência climática é feito por privados. Ou seja, não estão ainda os incentivos, os sinais regulatórios mundialmente não estão ainda na direção certa, não é? Portanto, temos hoje apenas 10% daquilo que são investimentos em resiliência climática sendo executados por empresas privadas. E, portanto, isto chama-nos a atenção para a necessidade de ter uma visão de políticas públicas que alinha os incentivos, que reverberam para um quadro regulatório adequado e que se traduzem em sinais regulatórios que vão no sentido de nós podermos, ab início, no planejamento, como você coloca, no planejamento das concessões, na sua estruturação, já colocar investimentos que nos permitem ir para o lado seguro da curva, para o lado da resiliência climática. E mesmo aí é preciso fazer uma conta de custo-benefício, não é? Não dá para fazer hard infrastructure para tudo, não é? Para cobrir o risco todo, não é? Ainda há pouco falava com o André Dabos ali da Marsh e, obviamente, nós temos que ter uma parte desses riscos que vão ser seguráveis, não vão ser, digamos, mitigados com infraestrutura pesada. E vão ter, eventualmente, no mercado segurador, uma resposta para que eles possam, estatisticamente, ser endereçados. Mas, portanto, isto não nos retira da necessidade de nós termos um olhar estratégico para uma visão de políticas públicas, neste caso, para um plano nacional brasileiro de emergência climática que alinha incentivos e nos direciona no sentido correto. Só comentar um pouco mais, e já passar a palavra, que temos pouco tempo, o que é a cadeia de valor de toda a gestão deste risco, não é? Este risco não é só no planejamento. Este risco ele aparece na parte, obviamente, no planejamento de longo prazo, aparece no monitoramento e nos alertas necessários para identificar aquilo que são os ofensores climáticos das nossas infraestruturas. Um sistema de alertas preventivo, ele pode reduzir em muito o impacto de uma crise climática. Estatísticas internacionais, mais uma vez, apontam para cerca de 30%, com 24 horas de antecedência. Se eu consigo programar uma resposta a um evento climático severo, com 24 horas de antecedência, tenho 30% menos de custo dessa ocorrência. E, portanto, necessidade de fazer monitoramento, necessidade de fazer alerta, o alerta ter uma comunicação que seja eficaz, não é? Que seja eficaz. Nós vimos no evento do Rio Grande do Sul a importância de uma governança, ou seja, estávamos em momentos tão críticos. A CCR, naquele evento, tem uma rodovia muito importante lá no Estado, esteve presente no combate àquela crise com 2 helicópteros
que num dado momento era 10% de toda a força aerotransportada do Estado. O Estado tem 3 helicópteros, a Águia, conseguiu mobilizar mais 15, nós juntámos mais 2, tinha 20 helicópteros naquele momento para fazer combate àquela crise. Portanto, a importância da governança, de uma governança não só regional, mas de uma governança nacional para poder fazer combate de uma maneira articulada, de uma maneira eficaz, de uma maneira direcionada àquilo que são os riscos climáticos. E depois, naturalmente, a capacidade de responder à crise. Não é? Como é que nós mobilizamos recursos, como é que nós temos os recursos num regime de prevenção, num regime de capacidade de intervenção rápida. E, portanto, tudo isso faz parte de uma cadeia de valor que começa no planejamento, passa pela gestão de risco, começa até, diria eu, na própria definição daquilo que são os focos de investimento num processo de gestão de risco. Não é? Nós hoje fazemos, a CCR evitou fazer participação em alguns leilões, André, por conta do risco climático. Ou seja, nós não vamos entrar neste leilão porque o risco climático nesta região do país é muito elevado. Portanto, isso tem que estar tudo nessa equação, não é? Uma equação muito alargada para nós podermos lidar com esta crise, que é uma crise de escala mundial, não é só aqui no Brasil. Obrigada, Miguel. E eu lembro do Rio Grande do Sul, quando você me ligou no dia da catástrofe, falando, Luciana, como que a gente vai se organizar, o BNDES pode coordenar, realmente precisa ter governança e precisa ter coordenação. A minha próxima pergunta é para o André. E aí a gente vai falar sobre necessidade de mobilização de funding. O Brasil não tem a mesma capacidade fiscal que países de primeiro mundo. Não temos a capacidade fiscal dos Estados Unidos para lançar um IRA, ou um European Green Deal, ou um Global Gateway. A gente não tem a capacidade da China e da Índia, que estão escalando novas tecnologias com muito subsídio. E um relatório da London School of Economics estima que o mundo precisa de, no mínimo, 2 trilhões de investimentos por ano em ação climática até 2030. Tem relatórios que falam no dobro desse valor. A maior parcela dos investimentos recai sobre sistemas de energia e transportes. De acordo com a BDIB, o Brasil precisa de 4,3% do PIB. A gente precisa chegar em 4,3% do PIB de investimento em infraestrutura para a gente fechar o nosso gap de infraestrutura, isso pelos próximos 10 anos, pelo menos. Na semana passada, o governo, o Ministério da Fazenda, Ministério de Minas e Energia, MMA, MDIC, com a participação do BNDES, o governo brasileiro lançou a Plataforma Brasil de Investimentos em Transição Climática e Ecológica. É a BIP, Brazilian Investment Platform, que tem como objetivo ampliar o investimento do país nesses setores chaves. Um dos setores prioritários na BIP é o de tecnologias em redes de energia resilientes, incluindo redes inteligentes e armazenamento. Na sua opinião, quais são os principais desafios para o Brasil avançar na ampliação de redes de energias resilientes? Então, Luciana, antes de tudo, é o 7º BIF que eu participo regularmente. Então, novamente, parabéns à Apex, parabéns ao presidente Jorge, e honrado estar aqui com vocês. Como o Miguel bem colocou, a gente está... a vaca climática já foi para o brejo. Significa que nós estamos em pura situação de adaptação. Há soluções para essa nova economia e a vasta transição na velocidade que a gente precisa, ela é absolutamente multidisciplinar. Em grande medida, o mercado investidor e de capitais no mundo, no planeta, ainda se educa sobre a multidisciplinaridade dessas soluções. Alguns desses investimentos não são simples de explicar. Contudo, nós temos no Brasil, por exemplo, um BNDES. É o mesmo BNDES que criou a política pública de eólicas. É o mesmo BNDES que viabilizou a criação de um sistema de transmissão continental integrado dos maiores do mundo. Hoje, quase completamente privado. O mesmo BNDES que viabilizou, em grande medida, a privatização e a entrada de capital
no setor de saneamento no Brasil. Foi o BNDES que desenhou. Olha que curioso, o BNDES tem, portanto, um papel catalisador de diálogo, de avaliação de projeto, e com um corpo profissional que vem construindo esses projetos em situações ainda mais adversas do que a gente passa hoje. A criação, ao meu ver, desse portal e dessa, digamos assim, um centro de oferecimento de investimentos no Brasil, catalisa, usa os dinheiros locais, o que é muito importante. O primeiro dinheiro que pinga é local, com os eventuais dinheiros estatais e com os dinheiros internacionais. O Brasil não é novo do investimento internacional. Está aqui o Thierry, colega, está aqui um brasileiro português que retornou a ser brasileiro. Não é novo. Essa catalisação é das melhores políticas e mais saudáveis políticas que a gente pode ter. O lançamento do BIP demonstra das políticas mais adequadas de free trade que está ocorrendo no mundo, sem protecionismo específico e sem seleção de parceiro. Por quê? Porque o Brasil tem, estrategicamente, a ideia de neutralidade benigna. É chinês? Bem-vindo. Francês? Muito bem-vindo. Portugueses? Melhor ainda. Italianos? Americanos? Isso é muito inteligente, porque é o inverso de onde o mundo está indo. É brilhante essa estratégia, porque mostra, com o selo do BNDES, um conjunto de projetos complexos, viáveis, dentro de um ambiente seguro de investimento. É fundamental esse tipo de política pública. Obrigada. E é uma forma de catalisar todos os tipos, de atrair todos os tipos de bolso, e sem levantar a barreira no momento em que o mundo precisa de menos barreira. A minha próxima pergunta é para o Thierry. O Brasil tem ainda desafios importantes no que diz respeito à infraestrutura, como a gente tem falado. Em transportes, estima-se que o Brasil precise de, pelo menos, 200 bilhões por ano de investimento para fechar o gap de infraestrutura. Ao mesmo tempo, temos o desafio de descarbonizar a nossa matriz de transportes. De acordo com a SEG, cerca de 8% das emissões de gases do efeito estufa são provenientes do setor, que é fundamental para o crescimento da economia. O Brasil, hoje, não consegue, ele produz mais do que constrói a logística de escoamento. Então, a gente precisa resolver esse problema. A infraestrutura pode ter papel fundamental na transformação ecológica da economia brasileira. Temos desafios importantes na infraestrutura logística. De um lado, parte relevante das nossas emissões são oriundas do setor de transporte, mas a gente ainda tem um desafio maior, que é a integração entre o planejamento logístico e climático. Quais são, na sua opinião, os principais pontos que devemos ter de atenção em relação a isso? Em sua visão de futuro, como preparar o país, do ponto de vista de infraestrutura, para a necessária transição energética dos transportes? Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Eu estou na minha primeira, viu? Você está na 7ª? Estou estreando hoje. Agradecer o convite da Apex, meus colegas de painel, Luciana, André, Miguel, um prazer. Muitos amigos aqui na sala, um grande prazer. Falar um pouco da Vinci, né? Que não é a Vinci Partners, viu? Hoje, pelo menos hoje essa confusão ainda não foi feita. A Vinci, uma empresa francesa, multinacional, corporation, presente aqui no Brasil, setor de aeroportos e rodovias, colegas aqui da CCR. E temos também uma meta, Miguel, de descarbonização, evidente, né? Em escala global, 2050, na Europa, 2030. E eu queria, Luciana, aqui trazer uma mensagem positiva. Positiva em relação à capacidade do Brasil em se enquadrar nessa agenda e demonstrar resultados bem concretos, né? Vou me ater um pouco mais ao setor aeroportuário. A aviação civil é 2% das emissões globais, mas todos concordam de que é um setor muito difícil de ser descarbonizado. Acho que é o maior desafio para nós. E no setor aeroportuário, né, digamos,
começando para a porteira para dentro, né? Nós temos aqui no Brasil resultados muito interessantes. CCR e Vinci vêm competindo já há vários anos pela obtenção do prêmio do aeroporto mais sustentável do Brasil, né? Salvador ganhou 3 vezes, Belo Horizonte ganhou 2, e vamos aí nos alternando. Mas Brasil, Bahia, Salvador já conseguimos uma redução de 90%, né, das nossas emissões em 7 anos. Construímos lá a maior usina solar de um aeroporto no Brasil, somos o primeiro aeroporto a aterro zero, né? Então, nós conseguimos, o Brasil, quando quer, consegue fazer, né, implementar políticas de padrão internacional. Porteira para dentro, no setor aeroportuário, um pouco mais simples. E a porteira para fora, né, utilizando essa expressão bem brasileira, porteira para fora. Combustível de aviação, né? Esse é o grande desafio para todos nós. E 3 alternativas, né? Eletrificação, talvez para curtas distâncias possa vir a ser uma alternativa. Hidrogênio, a nossa grande aposta. Montamos um fundo com a Air Liquide e Airbus, acho que é possivelmente o maior fundo relacionado a hidrogênio para a aviação hoje, mas é uma tecnologia de médio prazo. Estamos falando da década de 2030, possivelmente a partir de 2035. E o que nós temos, né, como alternativa, né, intermediária? O SAF. E o Brasil é um país vocacionado para o SAF. E aqui parabenizar o BNDES, né? Acho que poucos dias atrás anunciou a primeira operação de financiamento na Bahia, ficamos muito felizes, lá em São Francisco do Conde, a Selem, né, na refinaria de Mataripe, acho que com previsão de início em escala industrial a partir de 2028. E não há dúvida de que o Brasil está muito bem posicionado, né, para que o SAF, que hoje, né, já é uma alternativa, mas não tem escala. O problema do SAF é a escala. Eu acho que o Brasil tem plenas condições em dar, né, ao SAF a escala necessária para que essa solução intermediária até a chegada do hidrogênio, né, possa, de fato, né, se consolidar. Enfim, falei de Bahia. Você sabe que nós estamos também, inclusive, com parceiro com o BNDES, Aeroportos da Amazônia. Queremos agora levar toda essa expertise de Salvador para a Amazônia e transformar também os aeroportos amazônicos, a Amazônia Ocidental, num exemplo para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Obrigada, Thierry. E a gente ainda vai se posicionar, podemos nos posicionar como um grande produtor de biobunker. Agora, uma pergunta para o Miguel. A emissão de Transition Bonds, Green e Blue Bonds, vem ganhando tração no Brasil, com destaque para a captação de 2 bilhões do Tesouro destinada ao Fundo Clima. Tendo em vista o ganho de escala, a participação do mercado financeiro no financiamento à economia sustentável faz-se fundamental. Quais os desafios as companhias têm encontrado para emitir green bonds, debêntures verdes, debêntures sustentáveis, para apoiar projetos de transição energética? Por que é difícil no Brasil ter greenium para esses papéis, quando a gente compara com o resto do mundo? Como é percebida a maturidade do nosso mercado para a compra desses papéis? Luciana, nós temos um exemplo recente, não é? Numa emissão que fizemos convosco, o BNDES, de um Transition Bond, das 8 séries que fizemos na maior debenture de infra dos últimos anos, acho que da história toda do Brasil, 9,4 bilhões de reais, mais um dispositivo FINEM, fomos para os 10,5, acho eu, no total, e dessas 8 séries, a primeira, de 500 milhões, é uma debenture de transição, digamos assim, com objetivos ligados ao nosso negócio, de adoção de combustíveis renováveis, transição energética, reutilização de asfalto, do RAP. Portanto, temos uma série de objetivos e, com isso, vamos conseguir ter um custo um pouco menor de financiamento, 8, 10 bips de diferença para aquilo que são as outras séries. Eu acho que isso mostra um pouco, e eu tive até a fazer o histórico do mercado. Nos últimos dois anos temos 4 ou 5 emissões, não é? Para além do Tesouro Nacional, empresas privadas temos 5 ou 6, acho eu, com a nossa 6. E, portanto, ainda é um mercado que está muito embrionário. Pontos de atenção. Primeiro ponto, a demanda dos investidores de renda fixa. Hoje ainda não, acho que a precificação de um greenium, portanto, de um prémio verde, ela hoje ainda não tem, do lado do mercado, uma sinalização muito, muito evidente. Segundo, a baixa dimensão do mercado secundário, digamos assim. Temos que estimular um mercado secundário e isso
pode passar até por debates que nós temos com o BNDES, da possibilidade de antecipação de debêntures, caso seja possível ter condições de mercado mais competitivas, de antecipação da sua amortização. Acho que um debate recorrente é a questão da dolarização das receitas, ou seja, hoje, para acessar bolsos internacionais, ter receitas em dólares ou instrumentos de hedge cambial, como agora é possível através do EcoInvest, ou como é possível através de soluções nas quais o BNDES tem vindo a trabalhar também. Isso ajuda-nos a acessar mercados internacionais, não é? Que hoje, de uma certa forma, estão limitados, não é? Com aquilo que são com aquilo que é as características do mercado local. Pois outra variável que pode ser pensada é a fiscalidade, ou seja, se a precificação hoje ela ainda não tem uma demanda tão forte no setor, no mercado de renda fixa, será que uma fiscalidade mais atrativa não pode destravar essa demanda ou contribuir para que essa demanda se estruture? Portanto, acho que há uma série de instrumentos que são possíveis de acionar, mas devo saudar as iniciativas que eu acho que têm vindo a ser tomadas. Em particular, hoje já falámos aqui do EcoInvest, que é acho que é uma iniciativa que todos nós reconhecemos com valor e que tem uma das 4 componentes que aqui hoje foi falada, uma componente de hedge cambial, que acho que é fundamental. Fundo de Clima, você conhece bem, Fundo de Clima é outra iniciativa importante. Portanto, acho que estamos a dar passos, Luciana, no sentido correto. Precisamos de ganhar mais escala, precisamos de ganhar mais velocidade. Não, concordo. A criação das debêntures de infraestrutura novas, que estão em regulamentação em vários ministérios, ela está ocorrendo, mas ela não terminou. Isso faz o título em si particularmente atraente e pode dar escala, mas ela precisa terminar a sua regulamentação. E, por óbvio, a gente virar investment grade o mais rápido possível, porque aí você muda o jogo completamente. Já está caindo de maduro, era importante a gente virar investment grade. Acho que são dois pequenos fatores só para lembrar. Aí o nosso mercado de capitais vai ter outra profundidade de preço, de volume, de prazo. E porque o Greenium fora do Brasil existe e aqui não existe na mesma escala que tem lá fora, né? Lá fora pode ter 50, 100 basis points de Greenium, não é? Nós aqui estamos trabalhando com 8, 10, portanto, muito pequeno. Então, a gente tem que evoluir. Agora, a pergunta vai para o André. Nos últimos anos, ocorreu um aumento expressivo da participação de players estrangeiros em leilões de infraestrutura. A lei de concessão tem 30 anos, a gente tem conseguido atrair players internacionais, como parte dos consórcios, como EPCistas dos projetos ou como fornecedores de insumos chaves. Essas parcerias estratégicas expandem o acesso dos projetos aos capitais, à tecnologia e às melhores práticas setoriais e climáticas. Como as companhias têm investido em parcerias estratégicas com players estrangeiros, inclusive, para viabilizar investimentos em infraestrutura no Brasil? E quais são as boas práticas de sustentabilidade que as companhias têm adotado em seus modais de transporte para reduzir a pegada de carbono das suas operações? Então, como eu disse, o Brasil não é desconhecido do planeta. Então, o que tem acontecido é que, já repetidamente, o Brasil tem cuidado bem dos seus investidores, certamente em infraestrutura. Com todas as vicissitudes pela qual passamos, os contratos estão aí, tem contratos importantes no mundo, por exemplo, aeroportuário, a serem transformados, todos sendo lidados de forma absolutamente cuidadosa. Todo mundo da infraestrutura sabe das suas necessidades. O mundo da transição energética e da resiliência energética enfranca o debate, dado a realidade, e isto é marcado por profundo diálogo. Então, é por isso que o Brasil tem, sim, atraído. O Brasil é um enorme laboratório, porque, em várias situações, outros países não têm esse tamanho de diversidade, por um lado, de infraestruturas, escala e diálogo com governo, com forças de Estado, e assim por diante.
A gente enxerga aqui uma oportunidade ainda maior em tantos aspectos. A aprovação do marco do mercado de carbono deve trazer quantificação importante para funding adicional a esse ambiente. Então, assim, o que a gente vê é todas as lições de casa sendo feitas e a gente dando quase exemplo para a OCDE nesta área de infraestrutura como uma entidade fundamental que é o BNDES. Ou seja, todos os aspectos na mão. Por isso tem atraído parceiros internacionais de múltiplas nacionalidades. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil se beneficiará do friendshoring, do nearshoring, e da alocação de capital também para fins industriais. Obrigada. O BNDES é uma grande PPP que dá certo há mais de 70 anos. Uma grande parceria do setor público e privada, um dos maiores exemplos é o BNDES. E agora, a última pergunta para o Thierry. O mercado brasileiro de infraestrutura tem passado por grandes transformações na última década, com o aumento do investimento privado, a expansão de concessões em setores estratégicos. Como diz o André, o Brasil tem sido capaz de estruturar concessões em escala, capaz de atrair investidor internacional, especialmente no setor de saneamento e transporte. Em 2023, o BNDES aprovou 78,5 bilhões de crédito para projetos de infraestrutura, abrangendo setores, e foi um crescimento de quase 30% em relação ao ano anterior, abrangendo os setores de transporte, energia, serviços, vários. Em 2024, só no primeiro semestre, foram 26,1, também com crescimento expressivo em relação ao primeiro TRI do ano anterior. Quais foram as principais mudanças no cenário regulatório, na tua visão, financeiro, de segurança jurídica, que levaram grandes grupos internacionais como a Vinci a decidirem apostar mais no mercado de concessões do Brasil? Eu vou tentar, Luciana, ser sintético, né? Que a gente está aqui, se por favor conclua, coloca uma pressão forte na gente. Mas uma mensagem aqui telegráfica. Não há dúvida, o Brasil é um Eldorado para concessões de infraestrutura. Eu desconheço algum país no mundo com tantos contratos, centenas, possivelmente milhares, né, de contratos de concessão aqui no Brasil, muitas oportunidades. E o que mudou? Né? Por que nós nos tornamos esse mercado tão atrativo? Acho que com o advento da Lava Jato, né, o nosso setor passou por uma grande transformação. Nós damos um grande salto. Acho que com a criação do PPI, né, governança, carteira centralizada, qualificação do diálogo com investidores, acho que isso foi um grande avanço. Os multilaterais, o BNDES, evidente, o primeiro deles, mas também o IFC, o BID, atuando, né, junto aos governos federal, subnacionais, na estruturação desses projetos, né, modelagens cada vez mais adequadas, né, com matriz de risco, né, cada vez mais razoável, né? Enfim, esse diálogo contínuo, né, com os diferentes licitantes para o aperfeiçoamento desses projetos. Segurança jurídica, especificamente, qualidade da regulação. O Brasil tem algo que tem muito valor, que são as agências federais. As agências reguladoras federais são fundamentais. Foram fundamentais para atrair os investidores e serão fundamentais para que eles fiquem. Então, essa é uma mensagem que nós precisamos, né, André, via BDIB, via associações setoriais, sempre repetir. Não podemos retroceder. A independência, a autonomia financeira, qualidade técnica das agências reguladoras federais é imprescindível, né, para o setor de infraestrutura continuar prosperando e o Brasil continuar, né, atraindo esse volume fantástico de investimentos internacionais. Esse é o recado. Obrigada, Thierry. Obrigada, Miguel. Obrigada, André. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.